poluição das águas, da atmosfera e do desmatamento são apenas alguns impactos negativos do homem no planeta. Então, como a ação do homem pode afetar a nossa saúde? O impacto negativo do homem no ambiente tem uma relação direta com a saúde, uma vez que necessitamos dos componentes do meio ambiente para a nossa sobrevivência. E é impossível sobreviver sem o acesso à água e sem acesso ao ar, por exemplo. Se esses elementos estão comprometidos, a nossa saúde também ficará. A poluição da água, ela causa diversos problemas de saúde. Em destaque, os problemas gastrointestinais, como o mais frequente é o surgimento de diarreias. E além disso tudo, a gente pode citar a cólera e a hepatite A, e a giardíase, também tem a febre tifoide. São doenças causadas pela ingestão de água contaminada e possuem uma relação direta com as ações inadequadas do homem, como o lançamento de esgoto não tratado em rios. Já a poluição atmosférica, ela também afeta diretamente a saúde, porque causa danos principalmente no nosso sistema respiratório. A poluição do ar, ela está relacionada com o aumento dos casos de asma, casos de bronquite também. E quanto ao desmatamento, ele também pode levar ao surgimento de doenças em uma população. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque ao desmatar, estamos destruindo o habitat de várias espécies que passam a procurar a comida e o abrigo deles, o habitat deles, no meio em que o humano vive. E aí, entre esses animais, podem ser encontrados vários vetores de doenças, como certos mosquitos, aumentando assim vários casos de vários tipos de doenças. Há uma possível relação entre o acidente de Mariana e o aumento dos casos de febre amarela. Bom, o acidente em Mariana, em Minas Gerais, ocorreu em novembro de 2015 e ele se configurou como um dos maiores acidentes ambientais da história do Brasil. Ele ocorreu após o rompimento de uma barragem da mineradora chamada Samarco, e isso provocou a liberação de uma grande quantidade de lama. E essa lama destruiu a vegetação, afetou córregos, afetou rios e devastou totalmente o distrito de Bento Rodrigues, e assim causando a morte de algumas pessoas. O impacto ambiental dessa tragédia foi totalmente incalculável, uma vez que destruiu habitats e matou várias espécies. Após o incidente, percebeu que houve um aumento significativo nos casos de febre amarela. Os cientistas eles relacionaram a destruição do habitat e a fragilidade de algumas espécies após o acidente com o aumento dos casos da doença. Então, como a febre amarela silvestre ocorre em locais de mata onde tem os hospedeiros e os vetores adequados, a destruição dessas áreas teria afetado de maneira significativa a transmissão. Então, os macacos provavelmente eles se tornaram mais suscetíveis às doenças, como a febre amarela. E, em virtude da destruição de habitat, tanto hospedeiros quanto vetores teriam procurado abrigo mais próximo ao homem. Os ecossistemas nos fornecem recursos naturais dos quais dependemos, mas eles são limitados. Seu colapso parece iminente, a menos que tomemos medidas imediatas para reorganizar nosso modo de vida e reformular o desenvolvimento de maneira a preservar a natureza e impedir pandemias. Coordenar esforços para reduzir a perda de espécies e preservar áreas naturais grandes e saudáveis. Elas serão a nossa maior chance de sobrevivência em um futuro próximo. Diminuir fortemente o tráfico e o comércio de animais silvestres, bem como a criação intensiva e mal gerenciada de animais selvagens para impedir a propagação e transmissão de zoonoses. Investir em boas práticas e sistemas agrícolas integrados, produção de orgânicos e espécies nativas e produção local. O mundo deve se esforçar para reduzir as mudanças climáticas e seu impacto imprevisível.
O que são resíduos sólidos? Como consta na Lei 12.305 de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse grupo de resíduos é caracterizado por materiais provenientes do uso humano, descartados que apresentam características sólidas, semissólidas, gasosas e, por mais curioso que pareçam, líquidas. Sim, líquidos também podem ser considerados como resíduos sólidos. Nesse caso, para entrarem configurados nesse grupo, esses resíduos devem possuir características que o inviabilizam para ser descartados em corpos d'água ou na rede pública de esgoto. Dentre essa classificação, podemos achar materiais descartados tanto em atividades domésticas quanto em processos industriais. Por fim, grande parte dos resíduos sólidos podem ser reutilizados através de métodos de reciclagem. No tratamento de resíduos, podem ser utilizados os seguintes processos: a reciclagem, que consiste basicamente na reintrodução dos resíduos no processo de produção. É uma prática que precisa ser difundida, especialmente pela economia da energia gasta nos processos de produção e pela diminuição da utilização de matéria-prima virgem. Entretanto, para ser viabilizada em maior escala, torna-se inevitável a adoção de políticas voltadas à regulamentação e incentivos ao setor. A compostagem constitui-se num processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Esses processos têm como resultado final um produto, que é o composto orgânico, que deve permitir sua aplicação no solo sem ocasionar riscos ao meio ambiente. É muito praticado no meio rural. Para ser aplicado aos resíduos sólidos urbanos, necessita-se de um rigoroso processo de triagem de sua fração orgânica para livrar de componentes tóxicos ou perigosos. Temos também o aterro sanitário, que é a forma de decomposição final de resíduos sólidos no solo, em local devidamente impermeabilizado, mediante confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo as normas operacionais científicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. A incineração é o processo de redução de peso e volume do lixo pela combustão controlada. A incineração é utilizada atualmente no Brasil apenas para tratamento de resíduos hospitalares e industriais. É bastante difundida em países desenvolvidos e com pouca extensão territorial e normalmente associada à produção de energia. No Brasil, apenas 39% do esgoto produzido no país é tratado. O tratamento é essencial para a saúde pública, pois faz o controle e a prevenção de doenças, assim como evita a poluição do solo e a degradação de mananciais. Hepatite A e E, poliomielite, diarreia aguda, febre tifoide e paratifoide e cólera são algumas das doenças causadas pela exposição ao esgoto. O tratamento dos esgotos é a remoção física, química ou biológica dos poluentes e micro-organismos de forma a atender os padrões de saúde e qualidade ambiental. Acontece pela Estação de Tratamento de Águas Residuais, ETAR. São escoados para o ambiente ou mananciais com um nível de poluição aceitável para serem reutilizados. O método consiste em 4 fases de tratamento, onde são feitos vários procedimentos químicos e físicos para a purificação do esgoto. O tratamento de água se dá por procedimentos físicos e químicos que são aplicados à água para que esta fique em condições adequadas para o consumo, livres de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. O processo consiste em 6 etapas que irão, de uma por uma, filtrar a água por meio de diversos métodos químicos, como a decantação e a cloração. Acontece na ETA, Estação de Tratamento de Água. Depois de todo o processo, temos alguns parâmetros para medir a qualidade da água, como pH, cor, turbidez, alcalinidade, dureza e etc. Assim como o tratamento de esgoto, o tratamento de água é importante para evitar doenças e manter a saúde pública na sociedade, além de ter um valor econômico e social importantíssimo para todos nós.